sonhando com aquela escola. Até o momento em que, adolescente já, eu me tornei aluna no primeiro científico, eu estava com 14 anos, e cursei um ano de Monsenhor Honório, ainda no prédio velho, lá na rua Doutor Joaquim. Depois é que eu voltei, e daí então voltei como professora. Agora, vocês estão cansados de me ouvir, é melhor ouvirem um pouquinho Ulisses falar, porque Ulisses é, como aluno da primeira turma do Monsenhor Honório, eu acho que ele obedece esta noite. Como aluno da primeira turma do Monsenhor Honório, eu tive a oportunidade de desfrutar dessas regalias que a cidade recebeu nessa ocasião, pela criação do ginásio, e foi com grande entusiasmo que a cidade se preparou para o primeiro exame de admissão ao ginásio. E eu fiz parte desse grupo, e foi uma transformação enorme na vida da gente, porque a gente saía do grupo escolar sem ter perspectiva de estudar, a não ser que fizesse o curso da escola de comércio, que não era um ginásio, era uma escola de comércio. Então, foi uma alegria muito grande poder ter o ginásio do Estado em Mogi Mirim. A cidade recebeu de braços abertos, foi feito um grande esforço para a localização da escola, porque não havia um local adequado, e foi a compreensão desse meu tio Antônio Pérez Marques que possibilitou que o ginásio se instalasse. Porque vejam vocês, ele tinha uma escola e ele abriu o prédio dele para outra escola, concorrente direto dele, né? E era uma escola particular, né? A escola dele era particular e noturna, então ele cedeu o prédio no período diurno para o ginásio do Estado. Então foi uma novidade muito grande e havia muito entusiasmo na cidade. Para aqui vieram muitas pessoas de fora para trabalhar, os professores eram todos de fora, não havia professores da cidade, com exceção da Dona Maria Piccolomini de Azevedo, hoje aposentada já também, né? Ela dava aula de cantorfione. Então nós tínhamos o professor Luiz Gonzaga Diniz, que dava francês, o professor Juversino Garcia, que dava português, André Luiz For, que dava trabalhos manuais, uma matéria que hoje vocês acho que nem sabem que existiu, né? A Dona Maria, que dava cantorfione, a Dona Adélia Jorge Adib, que dava aula de matemática, a professora Wanda, História em geral, a professora Judite, a professora Hilda Schiller, que dava latim, que vocês também não estudam latim, né? Então era uma coisa, era muita novidade para muitos rapazes, né, da ocasião. E a nossa classe, a nossa primeira classe era muito numerosa, tinha perto de 50 alunos, que foi uma afluência muito grande. Eu diria não só para os rapazes, mas como para as outras filhas de famílias que não podiam pagar o colégio Imaculada, que era uma escola particular. E a gente se integrou completamente a isso aí, participava muito. Então, nós, rapazes, tivemos a oportunidade de, nessa ocasião, através do professor Gessé, que era professor de Educação Física, conhecer esportes como voleibol, basquetebol, que a cidade não tinha nada nessa área, né? Ele que veio para cá para ser professor de Educação Física, com todo o sacrifício que ele sempre precisou ter para conseguir fazer as coisas, ele passou muita coisa para a gente. E nós participávamos de jogos colegiais, jogos regionais, participávamos de tudo que fosse possível aí, graças à instalação de um ginásio, porque a cidade não tinha nada nessa área, né? E nós, as meninas, vibrávamos porque nós vimos vê-las capazes de jogarem bola, né? E esses então havia um professores, aspecto social também, né? esses professores de outras cidades que vieram para cá também exerceram influências
própria comunidade. Né? Professores excepcionais, por exemplo, como Luiz Gonzaga Diniz. Luiz Gonzaga Diniz, ele era um escrevia, ele não só... eles eram professores, como a Dona Maria Conceição Corvino de Azevedo também, que dava cantacione, depois passou a se chamar música, né? Aula de música, enfim, ensinava música, cantar. Ela era professora que trabalhava não apenas dentro da classe, né? Ela organizava apresentações para as festas, para as comemorações cívicas, comemorações religiosas, né? Da mesma forma, o professor Luiz Gonzaga, ele escrevia peças teatrais. E naquele tempo, então, o Cine São José era cine-teatro. A tela não era fixa. Havia uma enorme cortina e atrás da cortina havia a tela. Quando era necessário, tirava-se a tela e o cinema se transformava em teatro. Então, ali se apresentavam os alunos, ensaiados pelos professores, e eles representavam peças de teatro que eram, assim, o ponto máximo de atração na sociedade da época e da cidade, né? Então, o cinema ficava lotado, as famílias todas iam. E eu me lembro de uma delas que chamava-se O Sonho de Cíntia, né? E foi muito bonita a peça, muito interessante. Eu era menina, eu ainda não era aluna do ginásio. Então, menininha ainda, menina de grupo, eu vivia as coisas que o ginásio fazia, né? Eu me lembro da campanha para se instalar a biblioteca. Nessa campanha, os alunos saíam às ruas puxando uma carrocinha de mão. Então, eles iam no lugar do burrinho, né? E eles passavam de casa em casa pedindo livros usados, livros que as pessoas não ocupassem mais, para as pessoas doarem para a biblioteca. E muita gente doou coisa muito boa, obras muito boas, né? Até há pouco tempo, quando eu trabalhava no Monsenhor, nós tínhamos lá na biblioteca ainda obras doadas naquela época, né? No tempo que eu fui professora, eu lecionei durante um certo número de anos. Depois, por um problema de saúde, eu fui readaptada, fiquei afastada da sala de aula. Então, eu passei a tomar conta da biblioteca quando a dona Isabel, bibliotecária, se aposentou. E eu precisei fazer uma reformulação na biblioteca, uma restauração. Então, foi um trabalho assim também, que eu fiz com muito carinho, com muito gosto, porque eu adoro livros, né? Aliás, nós estamos no meio deles. E esse trabalho me fez chegar assim mais perto de muita coisa, de muita riqueza que o Monsenhor tinha, né? E que muita gente desconhecia porque não frequentava a biblioteca, né? Então, nós restauramos a biblioteca, reiniciamos o trabalho de atendimento aos alunos com uma nova sistemática, né? E ali eu vivi algum tempo também muito bom, muito feliz. Se houve tempo feliz com os alunos, também houve tempo feliz quando eu passei a trabalhar na biblioteca, quando eu passei a trabalhar, às vezes, ajudando a secretaria da escola, ou mesmo quando eu fiquei ajudando a direção, né? E não como uma coordenadora pedagógica, fazendo às vezes, tentando ajudar a direção em aspecto pedagógico, atendendo a pais, fazendo trabalho assim de orientação de aluno, dando bronca quando o aluno precisava, né? Passando lá a advertência, chamando o pai. Esse trabalho também foi um trabalho que foi feito com muito carinho. Porque, no fundo, eu sempre gostei do Monsenhor, né?
sempre tive um amor muito grande por essa escola. Talvez porque, em criança, eu tenha aprendido a amar a escola. E eu amei, eu amo até hoje, meus filhos estudaram nela, eu fiz a minha vida profissional nela, e eu acho que é de muito, assim, do fundo do coração que eu quero bem nessa escola, né? E sem contar aí que nós não éramos apenas professores dentro de uma sala de aula tentando transmitir informações. Naquela época a gente procurava formar o aluno, educar o aluno para que a sociedade fosse melhorada. Então a gente queria que o aluno soubesse, aprendesse aquele conteúdo que a gente estava ensinando. Mas a gente queria que ele aprendesse a ter educação, a que ele fosse educado, que ele fosse uma pessoa melhor. E, consequentemente, a sociedade seria melhor se o aluno fosse melhor. Então, o nosso objetivo era muito mais amplo. O nosso objetivo de trabalho era muito amplo, né? Então, nós organizávamos muitas festas com os alunos e as famílias dos alunos, as festas juninas. Fizemos até baile, né? Fizemos festivais, fizemos quermesses, fizemos muito.